Olá, eu sou o professor Humberto, professor de eletricidade, e as aulas que nós gravamos aqui são as mesmas aulas que nós fazemos presencialmente em sala de aula, e este material serve como um apoio para os estudantes. Nós vamos seguir a apostila de eletricidade, ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, uma apostila de minha autoria, elaborada em 2023. Vamos iniciar pelos conceitos básicos da eletricidade. Existe uma característica que certas partículas têm quando posicionadas na presença de outras partículas, e esta característica é chamada de carga elétrica. A carga elétrica tem uma unidade chamada de Coulomb. A matéria é composta por moléculas que, por sua vez, são compostas de átomos. Na classificação das substâncias, existem as substâncias simples, que são formadas por um único tipo de átomo, e as substâncias compostas, que são formadas pela combinação de dois ou mais tipos de átomos. Os átomos, eles possuem várias partículas, mas as principais e as que nos interessam são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Os prótons são partículas que possuem a propriedade da carga elétrica e, por convenção, adotou-se para o próton chamar de carga positiva. Os elétrons também são partículas que têm a propriedade chamada carga elétrica e, por convenção, são ditos cargas elétricas negativas. Os prótons e os nêutrons, eles estão aglutinados e formam o núcleo do átomo, e os elétrons giram ao redor deste núcleo, ou seja, orbitam ao redor deste núcleo, distribuídos em camadas concêntricas, como se fosse uma cebola com várias cascas, sendo cada uma das cascas uma das camadas onde os elétrons estão girando. Um átomo, no seu estado natural, ele tem o mesmo número de elétrons que o número de prótons. E a carga de um próton e de um elétron possui o mesmo valor, que é 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs, sendo que o elétron tem essa carga negativa e o próton esta carga positiva. Então, se nós somarmos as cargas positivas e negativas de um átomo em seu estado natural, a soma será zero, dado que eles possuem igual número de cargas positivas e negativas. Os elétrons estão girando em torno do núcleo, e quanto mais afastados do núcleo, menos o núcleo atrai esses elétrons para si. A força de atração que o núcleo exerce sobre os elétrons é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o núcleo e o elétron em questão. Então, os elétrons mais externos estão fracamente ligados ao núcleo e podem ser inclusive arrancados da órbita. E os elétrons da camada mais externa são chamados elétrons de valência. E nós vamos estudar mais para frente, quando virmos eletrônica, que esta propriedade de um elétron poder ser arrancado da sua órbita é fundamental para o entendimento dos componentes eletrônicos. Aqui há o modelo atômico de Bohr, um cientista que estabeleceu este modelo. Então, nós temos aqui no núcleo as partículas vermelhas com a carga positiva, o sinalzinho de mais são os prótons, os nêutrons são essas bolinhas verdes, e os elétrons estão girando em torno do núcleo, são essas bolinhas azuis com sinalzinho de menos.
Reparem que há um elétron numa órbita, ou dois elétrons numa órbita com raio R1, depois há mais elétrons numa órbita um pouco mais externa com raio 2, depois mais elétrons numa órbita mais externa com raio 3. Então, os elétrons que estão mais afastados do núcleo sofrem menos atração do núcleo. A definição de campo é qualquer região no espaço que fica sujeita à influência de uma força. O mais conhecido é o campo gravitacional. Qualquer objeto, se nós soltarmos no ar, ele é atraído para o chão, porque nós estamos sujeitos à força do campo gravitacional. As cargas elétricas, elas também ficam sujeitas à forças quando estão sujeitas a um campo denominado campo elétrico. O campo elétrico ele é originado pelo desequilíbrio entre as concentrações de cargas elétricas em regiões distintas. Então, uma região que tem mais prótons do que elétrons é uma região positiva, uma região que tem mais elétrons do que prótons é uma região negativa. Entre essas duas regiões aparecerá um campo elétrico. Esse desequilíbrio pode ser representado por uma grandeza chamada diferença de potencial ou tensão elétrica ou simplesmente tensão. A tensão pode ser gerada por pilhas, por baterias ou por máquinas rotativas, como geradores eletromecânicos e outros métodos além destes. A tensão, assim como todas as grandezas no mundo da ciência, ela pode ser representada por letras, normalmente a letra V, a letra U e a letra E. No nosso curso, nós adotaremos a letra V para representar a tensão ou a diferença de potencial. A unidade da tensão é o volt, então nós vamos falar, são tantos volts. Então, se nós observarmos esta figura aqui abaixo, nós temos uma região com falta de elétrons aqui mais à esquerda, essa barrinha com sinaizinhos de mais, uma região com excesso de elétrons à direita, essa barrinha com sinaizinhos de menos. Automaticamente vai aparecer um campo elétrico, representado aqui pela letra E, com linhas de força saindo do mais para o menos, essas linhas pretas aqui. Este campo elétrico ele é originado por uma diferença de potencial, que está representada aqui pela letra V, de alguns volts, com o mais onde há a falta de elétrons e o menos onde há o excesso de elétrons. Então, essa diferença de potencial, ela gera o campo elétrico. Se nós posicionarmos uma carga negativa no interior deste campo elétrico, como esta bolinha alaranjada aqui, ela sofrerá a ação de uma força indo contra a orientação da linha de força do campo elétrico. Então, veja, a linha de força aponta do mais para o menos, a carga negativa vai do menos para o mais. Seguindo aquela regrinha da física que a gente já conhece, né? Que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, o menos que está aqui à direita vai repelir esta carga menos, e o mais que está aqui à esquerda vai atrair esta carga menos, fazendo com que ela sofra uma força que provocará, se nós não impedirmos, o seu deslocamento da região de menor potencial para a região de maior potencial, ou seja, do menos para o mais. O oposto ocorre com uma carga positiva se for posicionada no campo elétrico. Ela sofrerá a ação de uma força indo do mais para o menos. O deslocamento de cargas elétricas nós vamos chamar de corrente elétrica ou simplesmente corrente. O símbolo da corrente elétrica é a letra I, e a sua unidade é o ampere. Então, a gente vai dizer assim, são tantos amperes. E aí vale essa fórmula que está aqui, I é igual a Q sobre T. Então, na verdade, a noção de corrente elétrica é assim, é um número de cargas elétricas que atravessam
uma região do espaço, que pode ser um fio, num certo intervalo de tempo. Então, a corrente é a quantidade de carga num certo intervalo de tempo. Então, Q é a quantidade de cargas. Como é que a gente calcula essa quantidade de cargas? O N é o número de cargas que atravessam o fio e o Q é a carga do elétron. Poderia ser a carga do próton, mas normalmente a gente fala da carga do elétron, mas as duas têm o mesmo valor. Então, a quantidade de carga será o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Por definição, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, 1 ampere aqui no lugar da letra I é uma quantidade de 1 coulomb de carga que passa pelo condutor a cada segundo do tempo. Então, agora vamos fazer este exemplo para ver como que se usam essas fórmulas. Num problema, primeiro nós temos que ler o problema, ver o que foi dado e o que está sendo pedido, e, a partir das fórmulas que nós temos, tentar deduzir o que nós precisamos. O problema informa: um fio é percorrido por uma corrente elétrica. Calcular o número de elétrons livres. Portanto, na verdade, ele pede para que nós calculemos o número de elétrons livres. Portanto, ele pede que nós calculemos o N, que atravessa uma seção transversal do fio a cada segundo. A cada segundo. Então, ele está dando também o tempo. O tempo é 1 segundo e ele quer o N. A carga do elétron, que nós já conhecemos, está aqui. E ele dá também a corrente, se a corrente elétrica for 1 mA ou se a corrente elétrica for 1 A. Então, nós temos que calcular o número de elétrons que atravessam o fio por segundo, se a corrente for 1 mA e se a corrente for 1 A. E a gente sabe que a carga do elétron vale isto aqui. Então, que fórmula nós temos? A fórmula que tem o N é esta daqui, ó. Então, é daqui que nós temos que tirar o N. Nós conhecemos a carga do elétron? Quando nós vamos resolver um problema, nós temos que ler o problema, ver o que está sendo pedido, o que foi fornecido, e em conjunto com o que nós conhecemos da apostila e as fórmulas, tentar descobrir o que o problema pede e calcular o que o problema pede. O problema informa: um fio é percorrido por uma corrente elétrica. Calcular o número de elétrons livres que atravessam uma seção transversal do fio a cada segundo se a corrente for de 1 mA ou se a corrente for de 1 A. Então, nós temos aqui um fio com uma seção transversal. A seção transversal é a bitola, é a área do fio, a área de um corte transversal, a área desta parte aqui que eu estou indicando com a caneta. Então, o problema pede para que nós calculemos o N, o número de elétrons que atravessa o fio. Quantos elétrons vão entrar aqui pelo fio? Então, o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do fio. Então, ele está pedindo o N. O N. Vejam, nós conhecemos a carga do elétron, está aqui. A cada segundo, então ele deu o tempo. E nas letras A e B, ele deu a corrente. Então, o que nós temos? Nós temos, ele quer o N, ele deu a carga do elétron, deu a corrente e deu o tempo. Então, nós temos que trabalhar a partir daí para saber o N, para ver como é que nós vamos calcular o N. Então, nós podemos partir desta fórmula aqui, substituindo o Q
aqui na fórmula da corrente do tempo, porque aqui nós temos a corrente e o tempo. Então, esta fórmula aqui, quando eu substituo Q por N vezes a carga do elétron, né, ela vai se transformar nesta fórmula aqui. Ó. Vejam que nós temos aqui no numerador N vezes a carga do elétron, que era o numerador aqui. Então, o Q foi substituído por o número de elétrons vezes a carga do elétron. Nesta fórmula aqui, quem é que eu conheço e quem é que eu não conheço? Quem é que eu conheço e quem é que eu não conheço? Vejam, eu conheço o tempo, que é 1 segundo, eu conheço a carga do elétron, que é dada, que está aqui, e conheço a corrente nas letras A e B. Então, basta isolar o N. Então, N, para isolar o N, o T passa para lá multiplicando, e aí nós temos esta equação intermediária, que o T passou multiplicando, fica I vezes T igual a N vezes a carga do elétron. E para isolar o N, eu tenho que passar a carga do elétron para o outro lado, ela passa dividindo. E aí nós vamos chegar nesta equação aqui, que escrita na ordem direta, fica assim, N igual a corrente vezes o tempo sobre a carga do elétron. Então agora nós temos tudo para calcular o número de elétrons. Temos a corrente na letra A e na letra B, temos o tempo, que é 1 segundo, e temos a carga do elétron, que é 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Substituindo, então, na letra A, o I por 1 mA, vejam, 1 mA na letra A, 1000 é 10 na menos 3, então é 1 vezes 10 na menos 3, vezes 1, que é o tempo. Então, I vezes T está aqui no numerador. O denominador é a carga do elétron. Se nós resolvemos essa continha na máquina, vamos encontrar este número de elétrons, 0,6242 vezes 10 na mais 16 elétrons a cada segundo vão atravessar o fio se a corrente for de 1 mA. Se eu quiser eliminar a potência de 10, a vírgula passa 16 casas para a direita e o número então de elétrons que atravessam o fio é este aqui, a cada segundo. Agora, se a corrente aumentar para 1 ampere, vejam, passar de 1 mA para 1 ampere, a corrente aumenta 1000 vezes. Então, no lugar do I agora, não vai mais 1 mA, vai 1 ampere. Então, fica 1 ampere vezes 1 segundo dividido pela carga do elétron. E aí nós vamos ter este número de elétrons, que se nós eliminarmos a potência de 10, ficará este número aqui de elétrons a cada segundo. Então, como é que eu leio este número, né? Que número enorme é este? Eu não vou ler, não. Vou deixar para vocês. Mas então a gente vê que é um número imenso de elétrons que atravessam o fio a cada segundo, dependendo do valor da corrente. Quanto maior a corrente, maior o número de elétrons. Por quê? Porque a corrente é uma medida de quantos elétrons atravessam o fio a cada segundo. Então aqui nós temos os símbolos do resistor. Então, como eu já reforcei, resistor é o dispositivo, uma peça, e enquanto a resistência é uma característica desse dispositivo. Basicamente, dois símbolos representam o resistor, ou este retângulo ou este zigue-zague aqui. A gente usa aqui neste curso indiscriminadamente um ou outro, mas eles representam a mesma coisa. Como é que eu determino quantos ohms tem um resistor? Então, o valor da resistência é influenciado por alguns fatores, como o diâmetro, a bitola do fio ou do material com que ele é feito e o comprimento deste material. Então, um corpo feito com material de maior diâmetro pode deixar passar mais elétrons e terá uma resistência menor. Por outro lado, se o corpo for mais comprido, os elétrons terão mais dificuldade para atravessá-lo, então a resistência será maior. Então a gente pode definir resistência como sendo a resistividade vezes o comprimento do material dividido pela área da seção transversal, que representa a bitola. Então aqui nós temos um pequeno cilindro de comprimento L e área de seção transversal S. Então a resistência será dada pela resistividade, que é uma característica que depende do material, conforme a tabelinha que nós vimos, vezes o comprimento L do material dividido pela área da seção transversal S do material. Então, para nos acostumarmos, vamos fazer aqui alguns exemplos numéricos. Neste exemplo,
é pedido para calcular o comprimento de cobre necessário para se fabricar um resistor de 10 ohms com um fio de 0,1 milímetro quadrado de bitola. Então nós temos, na verdade, um fio e é pedido para que nós calculemos o comprimento deste fio, o L. Então aqui nós temos uma representação do fio, o S é a área da seção transversal. A área da seção transversal foi dada, 0,1 milímetro quadrado, e a resistência também foi dada, que é 10 ohms. Então nós temos a resistência e temos a área da seção transversal. Quando o problema nos diz que o fio é de cobre, ele também está nos dando a resistividade, que nós temos aqui na nossa tabelinha que está na apostila, a resistividade do cobre. Então, quem que nós conhecemos? Conhecemos a resistividade, a resistência e a área da seção transversal, e queremos o comprimento do fio. Então, nós temos que, de fato, utilizar a fórmula que nós temos lá na nossa apostila, que diz o seguinte, que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Vejam, conhecemos aqui a resistência, a resistividade e a área. Falta somente o comprimento, que é esse L aqui, ó. Então, temos que isolar o L. Isolar o L significa passar a seção transversal multiplicando e a resistividade dividindo, o que vai resultar nesta fórmula aqui. Então, o comprimento vai ser a resistência vezes a área da seção transversal dividido pela resistividade. Ocorre um problema. A área da seção transversal foi dada em milímetros quadrados no problema, mas a resistividade é dada em metros. Então, nós temos que transformar esta área que está em milímetro quadrado para metros quadrados. É um procedimento simples, vejam. Milímetro quadrado, milímetro é 10 na menos 3. Então, fica 0,1 vezes o mili, que é 10 na menos 3, vezes o metro. Porém, tudo isso daqui é ao quadrado. Milímetro é ao quadrado. Então, tanto mili quanto metro é ao quadrado. 10 na menos 3 vezes metro ao quadrado. Então, quando eu tenho assim um produto elevado ao quadrado, significa que esse quadrado vem para o primeiro termo e vem para o segundo termo. Então, isso vai se transformar em quem? O 0,1 continua aqui. O 10 na menos 3, que estava elevado ao quadrado dentro do parênteses, ele fica agora elevado ao quadrado sozinho. Então, o 10 na menos 3, que estava aqui, agora vai ficar aqui assim, ó, né? 10 na menos 3 ao quadrado. Vejam, o metro que estava sozinho, o quadrado veio para cá. Então, esse quadrado, de fato, veio para o 10 na menos 3 e veio para o metro. Então, 10 na menos 3 ao quadrado vezes o metro ao quadrado. Quando eu tenho uma potência elevada ao quadrado, eu multiplico os expoentes. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, o resultado final é isso daqui, ó. 0,1 vezes 10 na menos 6 vezes metro quadrado. E a gente sabe que 10 elevado a menos 6 é uma potência de 10 chamado micro. Então, tudo isso vai ser igual a 0,1 micrometros quadrados. Tá bom? Ocorre, então, que a gente, cada vez, num tipo de problema desse, que tiver que uma área da seção transversal em milímetro quadrado, basta multiplicar por 10 na menos 6 e transformar em metros quadrados. Então, 0,1 milímetro quadrado é 0,1 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então, todas as vezes tem que ser feita esta alteração aqui, né? Então, esse milímetro quadrado aqui, ó, esse milímetro quadrado vai se transformar em 10 na menos 6. Tá? Então, agora vamos substituir. Então, o L vai ser igual ao R, o R é 10, foi dado, vezes o S. O S é 0,1 vezes 10 na menos 6,
dividido pela resistividade do cobre, 1,7 vezes 10 na menos 8. Então, resolvendo, vamos encontrar um fio de cobre de 58,82 metros de comprimento, se a seção transversal dele for 0,1 milímetro quadrado, e nós quisermos que ele tenha uma resistência de 10 ohms. Este exemplo pede de que material é feito um resistor implementado com um fio de 30 centímetros de comprimento, com raio da seção transversal de 2 milímetros, de forma que esse resistor tem uma resistência elétrica de 11,22 kΩ. Quando o problema nos pede de que material é feito, nós só temos um caminho a seguir: calcular a resistividade e ver aqui na tabelinha qual é a resistividade para descobrir o material de que o resistor é feito. Então, calcular a resistividade implica em usar esta fórmula aqui, porque é a única fórmula que nós temos que usa a resistividade. E se eu quero a resistividade, eu tenho que isolar a resistividade, passando a área da seção transversal para lá multiplicando e o comprimento dividindo. Vamos resultar nesta fórmula aqui para a resistividade. Então, é a mesma fórmula que a anterior, só que agora isolando a resistividade. A resistividade vai ser a resistência vezes a área da seção transversal dividida pelo comprimento. Então, vamos ver se nós já temos tudo. Temos a resistência? Temos, está aqui. Temos a área da seção transversal? Não, mas nós temos o raio da seção transversal. Se foi dado um raio, presume-se que a seção transversal, aqui o S, seja circular. E se é circular, aqui nós temos essa figurinha em verde, que a gente pode calcular a área S a partir do raio pela fórmula S igual a πr ao quadrado, lá da matemática. Então, o π é o número π, o raio é 2 milímetros. A gente tem que trabalhar tudo em metros, porque a resistividade é dada em ohm por metro. Então, 2 milímetros é 2 vezes 10 na menos 3 metros. Então, 2 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, porque é o raio ao quadrado. Fazendo a continha, resulta em 12,57 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Isto é o S, é a área da seção transversal. Então, já temos a resistência, já temos o S, falta o L. O L foi dado 30 centímetros. Eu não posso usar centímetros, eu tenho que usar metros. Então, eu preciso substituir o cent pela sua potência de 10. Cent é 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 10 na menos 2. Então, 30 centímetros é 30 vezes 10 na menos 2 metros. Ou, se preferirem, 0,3 metros. Então, já temos tudo. É só substituir agora aqui na fórmula. E aí vamos fazer a continha. Aqui está o R, 11,22 vezes 10 na 3. O S, 12,57 vezes 10 na menos 6. E o L, 30 vezes 10 na menos 2. Colocando tudo isso aqui na máquina, vamos achar uma resistividade de 47 vezes 10 na menos 2 ohm por metro. E aí, com essa resistividade, é possível encontrar o material de que é feito o nosso resistor? Claro que é. A gente vai procurar esse 47 vezes 10 na menos 2 na nossa tabelinha e nós vamos encontrar que ela está aqui, ó. Portanto, o nosso material é o silício. Então, um resistor feito de silício, se ele tiver 30 centímetros de comprimento, for um fio ou um cilindro com 0,2 milímetros de raio, ele vai ter uma resistência de 11,22 kΩ.